Oi, gente, acabei de assistir uma pregação do, do Augusto Nicodemos. Ele fala sobre a ira de Deus, né? Sobre os abandonados, esse é o título. E ele trabalha em Romanos 1. Tô super impactada, porque ao ler Romanos, a gente pode ver que o que aconteceu aqui não tá longe, tá acontecendo agora de novo, né? Porque a humanidade, ela ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Então, assim, a humanidade, a cultura vai mudando, existe novas pessoas nascendo, tudo, o povo é outro, mas as ações são as mesmas. Então, por isso que a gente tem que, mesmo com a novidade, né, do dia a dia, com as novas práticas, com a tecnologia, com os avanços, todas essas mudanças que acontecem, a palavra de Deus não muda. Então a palavra de Deus ela permanece a mesma. A rocha está aqui na palavra de Deus. Mas é claro que a gente vive em constante mudança. E por isso que a Bíblia é muito atual. Porque ela trabalha as questões que acontecem no nosso coração. E o coração da humanidade, ele não, ele em si não muda, né? Deus ele planejou o homem do jeito que ele é. Deus criou o homem e ele sabe que o homem é pecador. Então, isso não muda. Por isso que a Bíblia é muito real, porque ela revela o que a gente faz, o nosso pecado, as nossas ações, né? E, gente, eu tô extremamente impactada com essa palavra, porque me entristece muito ver o meu povo, né? O meu povo sobre a ira de Deus. Então, aqui em Romanos 1 tá dizendo que Deus, ele castiga as pessoas porque se pode conhecer a respeito de Deus, está bem claro a elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou. Então, Deus sabe e Deus ele se revela a nós. Ele se revela a quem ele quiser, a quem ele quer. Porém, as pessoas elas estão sendo entregues à sua própria maldade. E está dizendo isso, que a ira de Deus é deixar eles entregues, a gente entregue as nossas próprias ações, os nossos próprios pecados. E eu achei fantástico, assim, quando o Nicodemos, ele expõe que a polícia, as regras, elas são formas da bondade de Deus para conosco. Por quê? Ela coloca limites na nossa maldade, na nossa corrupção, vamos supor. Todo coração é corruptível. Nós somos filhos de Adão e Eva. Então, dentro de nós há corrupção. Mas como que a gente lida e dribla isso? Como que Deus guarda o nosso coração? Colocando as regras. Quando a gente sabe que se a gente fizer algo de errado, a gente vai ser punido, logo a gente não faz. Então, a regra ela é de certa forma para cuidar da gente, para cuidar do nosso coração. E quando a gente olha hoje para nossa humanidade, para nosso mundo, né, seja Brasil e em alguns outros países também, a gente consegue observar que as leis, as regras, elas estão sendo retiradas. Então a polícia já não é mais respeitada, não tem crédito, a lei ela está sendo totalmente mudada, as pessoas que estão presas estão sendo soltas sem pagar, sem ter uma consequência. Tem muita coisa que está sendo invertido, né? Coisas, enfim, a gente consegue ver claro que Deus, e aí quando a gente lê Romanos, que Deus ele entregou a nossa sociedade hoje, a nossa comunidade hoje, a ira, a sua própria sorte, né? Então tá dizendo que, ó, Romanos 1:24, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu coração, para fazerem as coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Então, a ira de Deus é deixar o homem à sua própria sorte. Você está escolhendo fazer coisa errada? Que faça. A sua consequência vai vir. Essa é a ira de Deus. E isso, gente,
Me dói muito, porque é muito nítido quando a gente lê agora Romanos, a gente está em 2025 e a gente consegue enxergar a ira de Deus sobre a nossa sociedade, porque muitas coisas têm acontecido, muitos crimes, muitas histórias bizarras de famílias, né? Pai que agride filho, filho que agride pai. Isso é só um exemplo simples. Pior que é, né? Simples. Porque tem coisas muito piores acontecendo hoje na nossa sociedade. E a gente vê que a sociedade está entregue a ela mesma. E isso é um sinal da ira de Deus. É um sinal de que Deus, olha, vocês não estão me amando, vocês não estão obedecendo a minha palavra, vocês estão adorando a criação, a criatura, né, ao invés do Criador. E então é isso que vocês vão ter. Essa é a consequência. Inclusive tá falando, né, que ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Em Romanos 2. Romanos 2, versículo 5 e 6, né? Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata a todos com igualdade. Então, a ira de Deus, ela está sobre nós. Tá sobre nossa sociedade. E lá no final, Deus, ele vai, a consequência, né, o castigo de Deus, ele vai vir de acordo com o que cada um faz. Hoje, às vezes você pode não ter noção do que isso significa, mas quando eu paro para pensar, arde meu coração dói. Meu coração dói por isso, porque é muito triste a gente ver a sociedade do jeito que tá, né? E eu acho que o mais triste ainda, porque essa é uma pergunta que eu faço, hoje eu vejo a igreja crescendo tanto. Você vê igrejas gigantes com muitas pessoas. E aí você... Mas a conta pra mim não fecha. Não fecha porque uma igreja que tá cheia de gente lá louvando a Deus e lendo a Bíblia e tendo aquele momento tal, a igreja tá cheia. Mas não tem mudança na sociedade. O bairro continua igual, a cidade continua igual, cheia de pecados, cheia de coisas ruins, cheia de más escolhas, de corrupção, de pessoas corrompendo o seu coração, negociando princípios e valores. Então, para mim, a conta não fecha. Não fecha. Um dos meus sonhos, assim, é poder viver como Barnabé, sabe? Na época. Porque ele dividiu tudo que ele tinha. E isso impactou a sociedade. Então, como é... Às vezes eu fico imaginando, sonhando com essa história, com esse momento que teve aqui, né, na Bíblia, que a Bíblia relata pra gente. Porque com tantas pessoas na igreja, louvando a Deus, qual é o impacto disso na sociedade? Deveria ter algum impacto. Por que eu tenho tanta gente lá na igreja? A igreja tá gigante, tem 3 cultos igreja, 2 cultos igreja. E qual é a diferença que faz na sociedade? Qual é a diferença? É uma pergunta que eu faço pra mim, porque pra mim, como eu já disse, a conta não fecha. Se eu tenho uma igreja forte, uma igreja cheia de gente, cheia de cristão ali louvando a Deus, que são discípulos de Jesus, são discípulos, eles têm que agir na sociedade como os discípulos de Jesus. Então a sociedade, ela tem que ser diferente. Então, isso me entristece, porque eu não vejo essa diferença. Não vejo. Eu vejo, inclusive, o oposto. O que eu tenho visto é a ira de Deus sobre a nossa sociedade.
Então que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje a minha oração e o meu choro é por isso, para que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele não se retire de nós. Porque é muito triste ver essa realidade, né? E eu creio, e a minha oração também é essa, para que Deus levante profetas, para que Deus levante homens sérios, comprometidos, pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, para vir, se levantar e falar do que a gente precisa mudar, falar da palavra de Deus, falar de que a gente, sobre os nossos erros, para que as pessoas se arrependam dos erros, para que as pessoas mudem de vida de fato, né? Para que as pessoas deixem de idolatrar, deixem a idolatria. E eu não estou dizendo idolatria de imagens, né? Mas é que o nosso coração ele é idólatra. O nosso coração busca coisas para adorar. Então, seja o dinheiro, seja o ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ser melhor que o outro. Então, o nosso coração, ele tem uma linha muito tênue ali, né? Sobre a idolatria. Então, eu queria ter esse momento com vocês, compartilhar essa minha reflexão e pedir para que, se você assista também a pregação do Augusto, eu vou deixar o link aqui para vocês e vamos nos posicionar em oração, clamando pela nossa sociedade, pelas pessoas, para que elas possam ter mudança de vida de fato, para que Jesus realmente encontre o coração delas e elas se arrependam dos pecados e se voltem a Cristo. Que Deus abençoe vocês.